Salve, rapaziada! Bom, hoje a gente vai fazer a análise do jogo Palmeiras 4, Corinthians 0, lá no Allianz Parque. Um jogão clássico, derby, e que terminou de uma forma surpreendente, no mínimo. Apesar de o Palmeiras estar na grande fase, o Corinthians também vinha de uma sequência de 7 jogos sem perder, e perder dessa forma, principalmente no clássico, é no mínimo surpreendente, tá certo? Então vamos fazer a análise tática, análise individual dos atletas. E vamos falar sobre se o Palmeiras tem chance de ser campeão brasileiro e se o Corinthians tem chance de alcançar uma Libertadores. Pode crer? Vamos que vamos então. Bom, os dois times estavam postados de tal forma, o Palmeiras num 4-4-2 se transformando num 4-3-3 quando tinha bola para atacar. E o Corinthians, ele na teoria estava postado num 4-3-3, mas que durante o jogo a gente percebeu que era mais para um 4-5-1 e eu vou explicar o porquê. Primeiramente, o Palmeiras, o 4-4-2 do Palmeiras se transformava num 4-3-3 por dois motivos. O meia esquerda, o Rafael Veiga, ele na teoria é meia esquerda, mas ele joga como meia centralizado, geralmente nos jogos do Palmeiras. Então ele puxava muito para o meio e os dois volantes ficavam mais espaçados para cobrir a subida do Veiga. E o Gabriel Menino, que está postado de meia direita, ele subia muito para as pontas. Então ele estava jogando quase que um ponta direita. O Luiz Adriano e o William, que são a dupla de ataque. O William, ele vinha muito buscar a bola, fazer o falso 9 e às vezes abria pela ponta esquerda, então se transformava no 4-3-3 com o Luiz Adriano centralizado. E esse falso 9 do William é muito importante, taticamente falando, porque ele traz um elemento de surpresa contra a defesa do Corinthians. E foi assim que saiu o primeiro gol do Palmeiras, tá certo? O primeiro gol do Palmeiras, ele saiu da seguinte forma: o William saiu para receber a bola, fazer o falso 9. O Luiz Adriano se movimenta por dentro da área, puxando o Gil e deixando um buraco, um vão aberto. O William recebe, devolve pro Zé Rafael, que chega como elemento de surpresa ali no meio campo. O Rafael Veiga, que era para estar recebendo a bola, ele não é mais no meio campo. Ele passa para ir na direção daquele vão, na direção do espaço que ficou vazio pela puxada de marcação do Luiz Adriano. Ou seja, tudo é uma questão de movimentação. O Luiz Adriano puxa a marcação, o William sai para receber o falso 9, devolve no Rafael, que toca no espaço vazio. O Rafael Veiga aparece, taticamente falando, isso é dedo do treinador. Isso é uma jogada do treinador. Abel Ferreira, meus parabéns, esse gol foi todo seu. Porque o Rafael Veiga já aparece ali no espaço vazio, já finaliza e gol, 1-0. Um jogo totalmente diferente do que estava sendo proposto, que era um jogo muito lá e cá até os 20 minutos, até o momento que saiu o gol, né? Era um jogo que o Palmeiras e o Corinthians estavam atacando o tempo inteiro, era lá e cá, lá e cá, lá e cá, e estava um jogo bonito, até esse primeiro gol. A partir daí, o domínio do jogo foi todo do Palmeiras. A gente vai falar um pouco sobre o erro defensivo do Corinthians e falando também sobre a tática, o esquema tático do Corinthians em si para tomar esse primeiro gol, pode ser? Bom, o Corinthians, rapaziada, ele tava, como eu falei, em um 4-5-1 quase. Por quê? Era uma linha de 4 com Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos. Tá certo, até aí comunzão. Só que é aí que tá, eram linhas espaçadas. O que eu quero dizer com isso? A linha de 4, depois vinha o meio campo e depois vinha o ataque, tá certo? Tá certo. Só que esse espaço entre zaga e meio campo tem um espaço, uma linha aqui onde os atacantes e os meios do Palmeiras podiam se movimentar facilmente, aparecer nos buracos da linha e receber a bola de costas. E isso é básico do futebol. Eu acho que o time do Corinthians hoje entrou totalmente desatento. Não parecia um clássico, ninguém estava jogando com a raça, com a entrega. Não era o Corinthians, essa é a realidade. Não é o Corinthians que estava invicto a 7 jogos. Não era o Corinthians que estava, se eu não me engano, 5 vitórias e 2 empates. Em 7 jogos, ele pontuou 17 pontos. 17 pontos de 19 disputados. Não, de 21 disputados. Ou seja, ele só perdeu 4 pontos de 21 disputados e ele conseguiu 17. E aí ele vai lá e toma um 4-0 de um clássico. É inadmissível isso. E aí que tá. Tirando as linhas espaçadas, eu achei que o Mancini errou. Porque o Ramiro é o motorzinho do meio campo do Corinthians. Ele está se movimentando o tempo inteiro, quebrando linha. Mesmo sem a qualidade, ele tem a raça que é necessária para um clássico. O Ramiro, para mim, começaria jogando. O primeiro erro do Mancini, na minha opinião. Mas, enfim, vamos lá. Os dois volantes do Corinthians é o Cantillo, que tem uma bola longa muito qualificada. O passe do Cantillo é muito qualificado.
e o Gabriel, que é um motorzinho também, mas hoje foi a pior partida do Gabriel com a camisa do Corinthians, na minha opinião. O Casares, como um meio-campo mais criativo, se movimentando entre as linhas, e coisa que não teve muito espaço para ele se movimentar, já que a defesa do Palmeiras com 2 volantes era muito bem postada e o tempo inteiro maltratando o Casares e não deixando ele jogar. Os meios, os pontas, eles desciam muito para receber a bola, porque o Fagner e o Fábio Santos não tinham liberdade para subir, para atacar. Então, os pontas desciam para receber e se transformava quase que num 4-5-1. Ou seja, o Mosquito estava jogando de meia, sendo que ele é um ponta agudo, que parte pro drible. Ou seja, ele tem um longo caminho a percorrer até chegar na linha de fundo para cruzar a bola pro Jô. Porque a partir do momento que o Jô tá jogando, o jogo do Corinthians é esse. Jogar a bola na área pro Jô cabecear. Isso tá errado, porque o Jô não tem papel tático. Ele não dá o bote nos zagueiros, como eu já falei em vídeos passados. Ele não dá o bote e os zagueiros do Palmeiras são criativos. Eles têm visão de jogo, têm qualidade no passe. Tem que dar o bote. Então colocava o da avó ali para fazer uma fumaça, qualquer coisa. Deixou os zagueiros do Palmeiras jogar, pedir para perder o jogo. Mas enfim, outro erro, na minha opinião, do Mancini, o Jô. O Jô não é para estar aqui, ó, desde faz tempo que eu já falo isso em off, porque esse é o primeiro vídeo do Corinthians que eu faço. Mas em off, já faz tempo que eu falo isso para meus amigos, corintianos ou não, o Jô não é pra estar no time do Corinthians. E estavam me chamando de louco. Agora já foi. Mas enfim. E o Matheus Vital, a gente vê a falta que o Otero faz quando o Matheus Vital tá em campo. Por quê? O Matheus Vital... eu não queria copiar o Kroos do 14º, mas eu tenho que falar. O Matheus Vital é jogador de Ponte Preta e Goiás. Essa é a realidade. Nem no meu time, que é o Sport, ele servia. Eu preferia que ele ficasse só na Ponte Preta e Goiás mesmo. Pelo amor de Deus, que jogador horrível. Fez um jogo bom contra o Fluminense, mas não apaga nada não, pô. Mas enfim, voltando ao assunto aqui. O Corinthians tava com as linhas espaçadas, o meio-campo do Corinthians, como é muito povoado, tem como característica movimentação e troca de posições. Ou seja, era para confundir a defesa adversária e nem isso eles conseguiram fazer. Toda vez que eles iam trocar de posições, eles se embanaнаvam, davam um toque errado e ocasionavam um contra-ataque para a equipe do Palmeiras. E foi assim que saiu o primeiro gol. Eu já expliquei, mas o primeiro gol saiu num vacilo individual do Gabriel, ali que ele tentou adivinhar onde o William ia girar. O William girou, tocou pro Zé Rafael, que deu o passe no espaço vazio. Ou seja, o Gabriel errou naquela marcação e deixou um vão aberto. Graças àquele erro de marcação, o Gil teve que sair para marcar. O Luiz Adriano deixou um vão aberto ali e foi o gol. Enfim, agora a gente vai falar da partida em si, porque a partir daí o Corinthians não joga mais, a partir do primeiro gol. Não se fala mais do Corinthians. O Corinthians não apareceu mais pro jogo, foi completamente dominado pela equipe do Palmeiras. Eu já falei sobre a movimentação e a troca de posições no ataque do Palmeiras, já. Mas eu queria falar também que com esse esquema de 2 atacantes, eles priorizam a bola longa. Por quê? Porque vai ser 1 contra 1. Por exemplo, vamos supor que uma bola longa ali e fique o Luiz Adriano e o William cara a cara com Gemerson e Gil. Quem você acha que vai levar melhor? Tendo em conta a habilidade de cada jogador. Eu acho que é o jogador do Palmeiras. E foi o que aconteceu. Aí o que acontece? O time do Corinthians, ele tem um esquema de linha de impedimento. Ou seja, eles fazem a linha e é isso, sabe? Se o time do Palmeiras tocar, eles sabem que os jogadores do Palmeiras vão estar impedidos. Então eles deixam, eles sobem muito as linhas e aí os atacantes do Palmeiras têm um longo caminho a percorrer até chegar no gol, entendeu? E o que acontece? A linha de impedimento do Corinthians, com o Fábio Santos, lateral esquerdo, que é velho já, vamos falar a verdade, já tem 30 e poucos anos, ele não aguenta ficar correndo pra lá e pra cá pra fazer linha de impedimento. Então ele vai vacilar uma hora ou outra, ele vai vacilar. E ele vacilou. Uma bola longa, saiu o William e Luiz Adriano cara a cara com o Cássio. O que deu condição foi o Fábio Santos e saiu o segundo gol do Palmeiras. O time do Corinthians foi pro vestiário já completamente abalado. Era pro Mancini chegar, dar uma comida de rabo, falar raça que é Corinthians. E não foi isso que aconteceu. O Mancini não fez nada. Só botou uma substituição por outra, tirou o Matheus Vital, colocou o Léo Natel, que na minha opinião o futebol é bem parecido, apesar de ter outras características, mas o nível é bem parecido e é nulo também. Colocou o Ramiro, que nem eu falei, mas tirou o Cantígio, ou seja, tirou o elemento surpresa de bolas longas, que as bolas longas do Cantígio, e cara, quase não sai, quebra muitas linhas de marcação do Palmeiras. Então,
eu acho que já foi errado a escalação inicial do Corinthians. Foi errado. E ele ainda tira o elemento surpresa do Corinthians, não deu para entender. Eu tiraria o Gabriel. Pela partida que o Gabriel estava fazendo, o Gabriel era nulo em campo. Mas enfim. E aí volta o segundo tempo já com essas duas substituições que não surtiram efeito algum. E o Palmeiras continuou dominando a partida até o apito final. E saíram mais 2 gols. 2 gols. Um com a falha do Gabriel, que foi, como eu falei, eu tiraria ele já pela falha e por não estar bem no jogo, por estar errando tudo. E também pela característica do Cantillo. E aí o Gabriel recebe uma bola no meio campo, tenta dar uma fatiada para recuar para o Cássio no meio campo e acaba dando a bola de graça lá para o Adriano e acaba fazendo um gol. Um gol muito besta na dividida e que todos os méritos ali pro Gabriel. Mais uma grande partida dele. Meu Deus do céu, eu não sei... eu falo dele há muito tempo também, muito tempo. Ele e o Jô são 2 jogadores que, ó... E não tem muito o que falar não, mas enfim... terceiro gol, mais uma falha individual e acaba que o Gabriel é expulso. Num lance besta, ele vira a mão na cara do Danilo e é expulso. Então o Corinthians tomando 3-0 com um jogador a menos. O que vocês acham que ia acontecer, entendeu? E aí o Palmeiras faz mais um gol e mais uma falha individual da defesa do Corinthians. E é impressionante. Time mal montado, um time que ele trocou peças 6 por meia dúzia porque não tem qualidade no banco. É um time horrível, essa é a realidade. Foi um time horrível. Hoje não foi o Corinthians que a gente está vendo há alguns jogos atrás. Mas o que acontece? Mais um mérito pro Abel. O Abel é um treinador muito mutável, que nem eu já falei aqui sobre o São Paulo e tal. O São Paulo não é. O Abel é. O Abel muda a cada jogo, ele muda pelo menos algumas jogadas, muda o jeito do Palmeiras se comportar dentro de campo. A cada jogo o Abel tem um nível de mudança diferente. Hoje ele mudou quase que completamente o time. Ou seja, é um elemento surpresa. O Mancini esperava um time, foi com outro e deu no que deu. 4-0 Palmeiras, um domínio total do jogo. Até os 20 minutos o Corinthians jogou de igual para igual. Depois foi só fumo e acabou o jogo 4-0. O Palmeiras provavelmente vai ser um dos candidatos à briga do título brasileiro. Eu não queria cravar, eu já falei aqui em outros vídeos que o Internacional vai ser campeão, mas o Palmeiras entrou na briga de vez agora. E pelo jeito que o time do Palmeiras está jogando, merece muito mais do que um São Paulo, ou do que um Corinthians, ou do que um Grêmio, do que um Flamengo, Atlético Mineiro. Eu, na minha opinião, Palmeiras ou Inter, eu cravo o Inter, até porque o Palmeiras tem mais 2 competições focadas, que é a Libertadores e a Copa do Brasil, os 2 ele tá na final. Então eu cravo o Inter. Mas o que vocês acham? Comenta aí nos comentários. E com essas linhas espaçadas do Corinthians, onde vocês acham que ele vai chegar se continuar dessa forma? O Mancini tem que fazer alguma coisa para mudar isso. Foi um jogo ridículo, taticamente, do Corinthians hoje. Foi um jogo ridículo. Um jogo de time que não tem pretensão nenhuma no brasileiro. E o que vocês acham? Em que lugar que vocês acham que o Corinthians vai terminar? Vocês acham que o Corinthians ainda alcança a Libertadores? Deixa aí nos comentários também. E é isso, rapaziada. Essa foi a análise. Hoje foi uma análise mais tática mesmo, uma análise mais individual também, né? Mas, enfim, foi algo ridículo que o Corinthians apresentou e algo incrível que o Palmeiras vem apresentando já há algum tempo, apesar de ter empatado o último jogo contra o Grêmio. Mas, enfim, comenta aí o que vocês acharam, dá o like, se inscreve no canal e compartilha para todos os seus amigos, rapaziada, por favor, para chegar a mais gente conhecer o canal e poder trazer mais conteúdo de qualidade. Enfim, tamo junto, rapaziada, até o próximo vídeo. Eu acho que amanhã vai ter mais uma análise e é nóis, pode crer? Tamo junto.